Olá, pessoal. O tema de hoje é epistemologia. O texto se propõe a estabelecer essa relação entre epistemologia e educação. Então, o que esse assunto, pode contribuir com o ensino, com a formação do educador? No início do texto, a autora já faz uma provocação em relação à relação entre epistemologia e educação. Ela situa o campo da epistemologia e também o campo da educação, dando exemplos do tipo como se media, essa relação entre professor e aluno, já que a intencionalidade do professor é repassar um conteúdo adquirido, uma produção social, realizada, que métodos utilizar, que conteúdos selecionar. Então, essas preocupações têm a ver com o que é o conhecimento. O educador ele não tematiza, evidentemente, pelo não acesso a essa discussão filosófica, mas a filosofia da educação é que vai propiciar a explicitação do que está subjacente à ação dele, que aí é olhado sob forma de teorias do conhecimento, e que estão subentendidas nas teorias pedagógicas. Bem, mas o que é o conhecimento? O conhecimento, o que se designa conhecimento, é justamente o ato de conhecer, essa relação entre sujeito e objeto. E também a resultante dessa relação, que é o produto do conhecimento. No entanto, a autora chama atenção para um aspecto. Nos detemos muito mais no produto do que no como se conhece, como se conhece as coisas. E essa é uma pergunta importantíssima para o processo e a eficiência do educador em sala de aula nas relações. Bem, a teoria do conhecimento é justamente a área, é parte da filosofia que estuda o que é o conhecimento, a origem do conhecimento, problematiza. É chamada também de gnoseologia e de epistemologia, sendo que a epistemologia ela vai trabalhar mais os aspectos ligados ao conhecimento científico, como se conhece cientificamente. Esses assuntos, problemas relacionados ao conhecimento, foram tematizados na Antiguidade e na Idade Média. No entanto, foi somente na Idade Moderna, século XVII, que a teoria do conhecimento se constituiu uma disciplina independente, que houve toda uma discussão acerca da origem do conhecimento, do critério de verdade e falsidade do conhecimento. Daí, nós vamos situá-los acerca das discussões feitas, das teorias filosóficas em torno do conhecimento. A gente tem o racionalismo e o empirismo, produto dessa discussão. No racionalismo e empirismo da modernidade, o que se problematizava era de onde vêm as ideias. Descartes foi um inatista, racionalista, subjetivista, idealista, são termos que a gente pode denominar o sistema cartesiano. Bem, mas ele buscou duvidar de tudo o que existe, ou existia em seu tempo, e desconfiar das certezas resultantes ou seja, da experiência, dos conhecimentos da sua época. E ele chegou a uma certeza, a única certeza que foi dada pelo pensar, pelo espírito, que era penso, logo existo, uma certeza indubitável, inquestionável. Então, os racionalistas ou inatistas, a prioristas, eles entendem que
o conhecimento é uma maneira de entrar em contato com a realidade. E a gente não pode saber se o que conhecemos é verdadeiro ou falso, se não se adota um critério seguro. Então, o critério utilizado pelos inatistas é o critério do espírito, da razão, né? Já Locke vai entender que o conhecimento só começa após a experiência sensível. Por que ele pensa isso? Porque ele pensa que o homem, que ao nascer, a mente dele é como uma tábula rasa, não tem nada imprimido. Então, só a experiência vai dar o conteúdo àquela mente, né? Então, Locke vai destacar o papel do objeto e Descartes vai destacar o papel do sujeito. O positivismo de Augusto Comte já é, no século XIX, uma ampliação da tendência empirista. Então, Augusto Comte, que é o pai do positivismo, né, vai entender que a ciência, que ele chama de estado positivo, é o ponto mais alto da maturidade do espírito humano. Ele considera como a filosofia e a teologia como estágios inferiores que não dão uma segurança em relação ao conhecimento. Isso vai se reproduzir, né? Aí tem-se a tendência naturalista, que ela vai emprestar o rigor do método experimental e da matematização, típicos das ciências da natureza, a análise dos fenômenos humanos em ciências como a sociologia, a psicologia, a economia. Então, passa-se a observar, por exemplo, na sociologia, os fatos sociais com Emily Durkheim como coisas, né? E na psicologia vai se observar os comportamentos e vai se visualizar também como coisas observáveis. E aí faz-se experimentos com animais, condicionando esses animais a formas e também tirando elementos para as teorias da aprendizagem, né? Como o animal aprende e se condiciona, né? Isso também vai repercutir no ensino, sobre forma de estímulos positivos e negativos, né? Então, a tendência naturalista influiu muito na construção da ciência no período e influenciou as teorias pedagógicas da época. Então, o apriorismo foi questionado na sua forma de pensar as ideias, né, inatas, sobretudo naquilo que elas concebiam como ideias gerais e que pré-existiam no tempo, ou seja, as ideias como atemporais. E aí se questionava, né? Não existem ideias gerais que atravessam o tempo, né? Que permanece fixa, que nasce com o homem. Por exemplo, a própria ideia de Deus é uma ideia que não existe em todas as sociedades, né? Existe talvez algo similar, mas não exatamente aquela ideia, né? E se questionava essas ideias inatas. Assim também se questionava o empirismo, porque se a experiência é que produz o conteúdo para o homem, é o que alimenta o homem, isso quer dizer que não existem ideias gerais, ou seja, há um relativismo, né? Então, são perguntas e são questionamentos que vão provocar outros pensadores, né? E fazer novas elaborações em torno da questão. E rediscutir, né, se existem objetos em si, coisas em si, né? Bem, e aí Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Russell, representantes da fenomenologia, vão dar contribuições, e eles têm em comum isso, entendendo que nem o empirismo e nem o racionalismo foram suficientes para explicar a complexidade do ato cognitivo. E aí eles vão propor uma ideia mais dinâmica, né? Entre sujeito e objeto, que interagem, que não são dicotômicos nem antagônicos, né? E a contribuição da fenomenologia ela vem no sentido de passar a noção que a consciência, não existe uma consciência pura
como os inatistas colocavam, mas a consciência sempre é uma consciência para o mundo. Então, há uma intencionalidade, né? No próprio conceito de fenômeno, nós temos esse referencial. O que é fenômeno? É aquilo que aparece à mente. Então, o que aparece à mente não está desconectado do mundo em que se vive, né? Bem, isso influenciou as teorias pedagógicas, né? E essas influências são chamadas, né? Esse tipo de percepção da realidade, do conhecimento, são chamadas tendências interacionistas e construtivistas. E aí temos vários representantes estudiosos, que, no caso Piaget, Paulo Freire, Vygotsky, Gramsci, Vallon e outros, né? Então, o que é o ato de conhecer? É visto como, exatamente, em outras palavras? O ato de conhecer é dinâmico. Então, não é só o sujeito nem só o objeto. Existe uma integração aí. Então, esse ato de conhecer, ele se dá sob forma, ele passa por estágios progressivos de auto-organização, nos quais as estruturas se sucedem, alternando mobilidade e estabilidade, né? Lembra do conceito? O conceito de educar, né? Há uma contraditoriedade. O conhecimento tanto pode conservar elementos, como também pode romper com elementos. Então, são aspectos de mobilidade e estabilidade, né? Os polos sujeito-objeto, pessoa-mundo, professor-aluno encontram-se integrados, interrelacionados, sem que se enfatize um dos lados, já que ambos têm importância no processo. Então, o aluno, ele aprende ensinando o professor também, como o professor ensina aprendendo, né, nessa relação. E é nessa inter-relação que acontece o conhecer, que se dar o produto do conhecimento. Não é a mera transmissão. Para além disso, envolve ambiente físico e social, envolve relação. Então, a autora também destaca outras contribuições teóricas, né? Dentro dessa perspectiva, como a influência do marxismo e o construtivismo soviético, que se utiliza da dialética, né? Da lógica da contradição e da categoria de totalidade para estabelecer análise sobre o conhecer, né? Então, essas são categorias que permitem compreender o ser humano como ser histórico-social, mobilizado pela dialética entre o social e o pessoal, a teoria e prática, o determinismo e a liberdade. Então, são contribuições efetivas que superam as tendências anteriores. Entendido, então, qual é a perspectiva e o problema colocado pelo empirismo e pelo inatismo, né? E visto em que se baseia a proposta de superação, né? Que é de integração e de inter-relação sujeito-objeto, a autora vai mais um pouco além, buscando aproximar o leitor, né, da relação epistemologia e praxis pedagógica. E aí ela propõe um exercício. Se perguntarmos a um professor o que ele considera importante fazer para que seu aluno aprenda de fato, ele dará algumas respostas, como vocês também daria algumas respostas a partir das suas experiências sobre o ensinar e aprender. Então, o primeiro exemplo que ela dá é esse. É importante que o professor saiba transmitir bem o conhecimento acumulado na cultura a que pertence. Então, essa é uma visão de um professor em relação ao que deve fazer para que o aluno aprenda. Então, qual é a característica desse enunciado, quando ele se propõe a transmitir? Transmissão tem a ver com experiência, né? E constitui esse fato de transmitir como algo importante no processo do conhecimento e de apropriação da cultura. Então, a gente pode caracterizar esse enunciado como empirista, porque está baseado na experiência, na transmissão, como fator importante para que o aluno aprenda. O segundo exemplo é: o professor deve premiar quem trabalha bem
e punir com nota baixa quem não se esforça. Quantas pessoas já não pensaram nessa resposta em relação ao aprender, né? Então, a gente caracteriza ela como empirista, porque essa ideia de punir, essa ideia de premiar está muito ligada às teorias que relacionam e associam o aprendizado a condicionamentos positivos, a estímulos positivos e negativos. Então, eu faço avaliações, isso vai possibilitar o aluno a querer aprender e, se ele tirar nota baixa, eu vou punir. Isso é próprio da tendência empirista, é uma visão empirista. Tá? O terceiro exemplo o professor deve desenvolver as potencialidades que todo aluno tem. Lembra dos inatistas a prioristas, que ele trazem a ideia de que o homem já possui, né, ideias inatas, então já nasce com potencialidades. Então, desenvolver potencialidade é como se o homem já nascesse com elas, né? Então, é próprio da tendência inatista a priorista. E, por último, exemplo, o professor precisa saber qual é o estágio de desenvolvimento intelectual do aluno com o qual vai trabalhar, a fim de criar situações para que ele aprenda por si próprio. Então, vejam que nesse exemplo há uma mistura de coisas que ajudam o professor a conduzir, a orientar e facilitar o processo de aprendizagem do aluno. À medida que ele olha para o aluno, percebe o seu desenvolvimento, né? E tenta buscar formas e situações para que ele possa ser autônomo, buscar o aprendizado, né? Então, não se pode ensinar geometria a um aluno de 8 anos de idade. Então, isso já é resultado de teorias pedagógicas, né, que pensam o indivíduo, a pessoa, o outro, nessa relação com o mundo, em que as interações produzem e interferem intelectualmente, né, e que esse indivíduo também pode transformar o seu meio. Então, esse último exemplo, ele é expressão, ele se aproxima dessa busca de superação das formas tradicionais de educar. Em síntese, a epistemologia é um importante campo da filosofia que deve servir de base, né, para as reflexões pedagógicas, filosóficas no campo da educação. Né? A epistemologia é considerada uma teoria do conhecimento mais específica, né, como já foi dito anteriormente, porque ela volta-se para um método científico, né, para as hipóteses do método, para o próprio método, para a validade desse método. Então, ela é muito importante no processo de reflexão do professor. Né? Vimos que na modernidade essa discussão ela é central, né, na filosofia, e aí há várias discussões e há várias correntes filosóficas, né? Que começa aí com as discussões, claro, na antiguidade há discussões sobre a questão do conhecimento, mas é na modernidade que se problematiza. Né? Então começa aí com o inatismo, com Descartes, né? Questionando aí, duvidando de todas as coisas, buscando, né? Digamos, uma ideia segura, né? Digamos, a fonte, né? A fonte do conhecimento, a fonte do conhecer, né? E aí ele vai dizer que são as ideias inatas, são aquelas que surgem, né, com o sujeito, né? Então já nascem com o sujeito. Então, chamado também de a priorístico, né? São as ideias a priorísticas. Então, sustenta que nas ideias, na razão que citar, né, pode dar validade ao conhecer, ao conhecimento, né? Bem, aí sustenta-se o papel do sujeito na relação sujeito e objeto como determinante nesse processo, né? Já o empirismo vai dizer que não, que as ideias, né, elas surgem, na verdade, das sensações, e somente a partir das sensações é que se pode ter, né, percepções, né, e ter uma experiência interna, né,
do tipo da reflexão, né? Bem, mas aí se avança um pouco mais, é o próprio Kant, né, que faz uma revolução acerca dessa relação sujeito e objeto, né? Ele vai dizer que os dois, né, esses dois elementos são importantes para o processo de conhecimento, só que ele dá vazão ainda, né, da sustentação ao sujeito nesse processo, né, de, digamos assim, de critério, né, de conceber como mais válido. Né? Bem, mas há outras tendências, né, ou melhor dizendo, filosofias, correntes filosóficas, que dão importantes contribuições para que haja superação. E aí, com uma ideia mais de que o sujeito, né, é na relação com o mundo, porque o sujeito é um sujeito intencionado, né? Então, as ideias elas são trabalhadas nessa relação sujeito e objeto, daí as propostas, né, que têm por base essa concepção e pressupostos também, né, da antropologia histórico-social estão pautadas nessa visão de interacionismo, né, que se supera totalmente, ou seja, não é só o sujeito, não é só o objeto, né, é nessa interação que ocorre o conhecimento, né, e que repercute, obviamente, nas teorias pedagógicas, construtivistas e outras mais. Ficamos por aqui. Obrigada.